imediatamente. Já cria o ambiente ideal no seu campo de energia para uma elevação de frequência, prontamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. E nós estamos aqui hoje para o prelúdio de um assunto muito importante, um assunto muito interessante e um assunto absolutamente necessário para quem busca a evolução, para quem busca a sua melhor versão, para quem busca aperfeiçoamento de mente, aperfeiçoamento de espírito. É preciso conhecer esse assunto, mais do que isso, é preciso dominar esse assunto. Nós começaremos a falar aqui sobre alquimia, mais especificamente a alquimia da alma. Nós vamos entender isso. E como eu disse, nós vamos começar esse tema. É um assunto complexo, é um assunto vasto, é um assunto que exige muita cautela para que tudo seja muito bem construído, para que o resultado de fato apareça. Mas não se preocupe, assim como na música, o prelúdio ele não é a obra em si, ele antecede a obra principal, mas em si mesmo, o prelúdio ele é uma obra em si mesmo, o prelúdio carrega significado, ele carrega valor, ele carrega beleza. Então, assim aqui também, embora esse vídeo seja a introdução do tema e não seja o tema em si, mas este vídeo carrega informação e metavisões que são poderosas o suficiente para desde já começar a produzir uma transformação na sua vida. Então vamos lá, vamos juntos começar a construir esse conhecimento. Quando nós falamos de alquimia, existe uma palavra que surge como espinha dorsal disso tudo. E essa palavra é transmutação. Transmutar é transformar uma coisa em outra. Quando você faz uma pesquisa rasa na internet, superficial, ou se você conversa com alguém que tem um conhecimento mais superficial sobre esse assunto, alquimia, você vai se deparar com uma ideia da alquimia como sendo a arte ou a ciência de transmutar metais, transformar um metal em outro, mais especificamente, transformar chumbo em ouro. Então, os alquimistas, que seriam análogos aos cientistas, né? A alquimia ela é precursora das ciências modernas, elas vêm antes das ciências modernas, elas são a base da ciência moderna. Então, os alquimistas estariam ocupados com isso, em transformar, mais especificamente, como eu falei, chumbo em ouro. Porém, uma análise mais profunda e mais essencial, você vai descobrir que a alquimia ela diz respeito a você mesmo, ela diz respeito à sua alma, ela diz respeito à sua mente. Então, em essência e no fundo, a alquimia não é sobre transmutar metais, mas é sobre transmutar elementos dentro da sua alma, dentro do seu espírito, transmutar elementos dentro da sua mente. Para uma autoevolução, para que você se torne uma pessoa melhor. Então o alquimista, no fundo, é aquele que encontra, que procura e encontra a sua melhor versão. Quando nós falamos de alquimia da alma e de uma transformação baseado em transmutar elementos dentro do espírito e dentro da mente, nós vamos cair num outro aspecto, que é um aspecto muito importante e é um aspecto sobre o qual a gente vai se debruçar bastante. E esse aspecto diz respeito à sua frequência vibracional, sobre a elevação da sua frequência de vibração. O seu campo almático, lembra, para quem não viu, veja aí, a gente tem aqui no começo do canal uma trilogia sobre cocriação e nós em algum momento falamos sobre o quanto tudo é energia. Falamos sobre isso. Tudo é energia e, portanto, tudo vibra. Tesla já falou sobre isso, isso é uma lei hermética, é um dos 7 princípios herméticos, é o princípio da vibração. Então, como tudo é energia, tudo vibra, o seu campo de energia, o seu campo almático, como um grande campo de energia, também vibra. E trabalhar a alquimia da alma, numa outra análise, significa elevar o padrão da sua frequência vibracional, elevar a sua frequência vibracional, fazer você vibrar em frequências superiores, em frequências mais elevadas. Basicamente é isso. Aqui eu estou indo nos pontos principais e a gente vai desenvolver isso ao longo de outros vídeos também. Mas vamos lá, calma, que
temos coisas importantes aqui nesse vídeo e, como eu disse, antecede a este trabalho da alquimia da alma. E nós vamos chegar nesse ponto agora, vamos começar esse ponto agora. E eu quero começar esse ponto com a seguinte analogia. Imagina um navio pronto para navegar para águas profundas. Esse navio tem um motor muito potente, esse navio está preparado. A tripulação realmente adequou e preparou esse navio para uma viagem longa, para águas muito profundas. Porém, enquanto as âncoras desse navio não forem recolhidas, esse navio não conseguirá navegar, por mais preparado que tudo esteja. Essas âncoras precisarão ser recolhidas. Agora veja um outro ponto, e aí a gente vai chegar na ideia central. Transformar chumbo em ouro. Vamos pensar um pouquinho nisso. O chumbo, antes, o que eu vou falar agora pode parecer óbvio, e é óbvio. Porém, o que está no fundo dessa obviedade é de um poder muito grande. Observe, para o chumbo virar ouro, ele é chumbo. O ouro é o estado para o qual ele irá ser transmutado. Mas no estado original, ele é chumbo. Então vamos lá. Antes desse chumbo virar ouro, primeiro, ele precisa deixar de ser chumbo. O processo de transmutação implica nele deixar de ser chumbo em primeira análise. Se esse chumbo decidir ou não abrir mão de ser chumbo, ele jamais se transformará em ouro. E aí, de novo, isso é óbvio, sim, mas pensa um pouquinho no que está por trás disso. Nos transformarmos na nossa melhor versão implica, em primeira análise, que a nossa versão anterior ou a nossa versão atual precisa ser deixada para trás. Se eu não quiser abrir mão da minha versão atual, eu jamais me transformarei na minha melhor versão. Pense nisso. Então, antes, por isso a profundidade dessa análise, antes de você alcançar a sua melhor versão, a sua versão atual precisa ser deixada para trás. Você precisa querer deixar para trás a sua versão atual. Você precisa cansar de você mesmo para se tornar a sua melhor versão. O chumbo tem que cansar de ser chumbo para virar ouro. Só que, para isso acontecer, as âncoras precisam ser recolhidas. E você precisa querer recolher essas âncoras. Que âncoras? Olha só, todos nós, sem exceção, em maior ou menor grau, nós carregamos medos, nós carregamos culpas, nós carregamos angústias, nós carregamos ansiedades, nós carregamos pensamentos negativos, nós carregamos crenças limitantes, nós carregamos sentimentos de não pertencimento, sentimentos de não merecimento, sentimentos de vitimismo, todos nós, em maior ou menor grau. Esses elementos que eu citei são as âncoras do navio, são análogas às âncoras do navio. Então veja que nós temos dois aspectos centrais aqui. Primeiro, eu preciso querer deixar para trás a minha versão atual. Sem este passo, eu não alcanço a minha melhor versão. E deixar para trás a minha versão atual implica em romper com essas cadeias, em romper com essas correntes. Que essa lista que eu fiz dos medos, angústias, ansiedades e tudo mais, sentimentos de culpa e tudo isso. Eu preciso querer deixar isso tudo para trás, porque essas âncoras, elas participam diretamente da minha versão atual. Os medos que você carrega, eles estão segurando, eles estão ancorados na sua versão atual. As suas culpas, na sua versão atual. Então, deixar a sua versão atual implica diretamente em deixar essas âncoras para trás. Sem esta prerrogativa, você jamais evoluirá para a sua melhor versão. E o padrão do seu campo vibracional vai permanecer como está.
Porque quando a gente fala em a sua versão atual, eu estou dizendo, em uma análise um pouco mais profunda, que o seu padrão vibracional é X e ele não deixará de ser X. Então, se você quer transmutar o seu padrão X para um padrão Y superior, esse padrão X precisa ser deixado para trás. E essas âncoras, os medos que você tem, os sentimentos de culpa que você tem, as ansiedades que você carrega, estão ligadas ao seu padrão atual de vibração, estão ligados ao seu modelo, à sua versão atual. Tudo isso tem que ser deixado para trás. E eu vou te dar aqui duas ideias, tá? Não são nem ferramentas, mas são duas ideias para te ajudar nessa iniciativa, que começa por aí, né? Nessa iniciativa de abandonar a sua versão atual. E junto com ela, abandonar esse monte de mazela que você carrega na alma e na mente. Muitas vezes pensamentos negativos, crenças limitantes e tudo mais. Então vamos lá. Faz uma lista de todos esses problemas que você tem a nível emocional. Faz uma lista dos seus medos, das suas culpas, das suas ansiedades, daquilo que te preocupa, dos pensamentos que te limitam, das suas crenças limitantes. Lista tudo isso. Listou? Aí você vai fazer assim, ó. Você vai pegar uma tabela, você pode fazer isso mesmo fisicamente ou mentalmente, com duas colunas. Na primeira coluna, você vai responder a seguinte pergunta. Aí você pega um dos elementos lá que você linkou. Por exemplo, pega uma crença limitante sua lá. Aí você fala assim, ó, essa crença aqui, quais problemas ela resolve? Aí você pega um medo, esse medo aqui. Quais problemas esse medo resolve? Aí você pega uma culpa que você carrega no seu coração. Essa culpa, quais problemas ela resolve? Na outra coluna, você vai responder assim. Essa crença aqui, quais problemas ela gera? E esse medo, quais problemas ele gera? E essa ansiedade aqui, quais problemas ele gera? E aí você vai contemplar essa tabela. Eu acho que não precisa nem fazer, né? Já dá para ter uma noção. Na primeira coluna, qual problema resolve? A resposta é muito simples, não resolve nenhum problema. Agora, os problemas que tudo isso gera, aí a lista é na ordem das dezenas de problemas que tudo isso gera. Então, diante dessa análise simples, a gente pergunta o seguinte: qual é o sentido de você querer carregar dentro do seu coração esse monte de mazelas? São mazelas mesmo, são problemas emocionais. Para quê? Qual o sentido de carregar isso dentro de você? Não faz sentido nenhum. Eles não só não resolvem problemas, como geram muitos problemas. E não geram problemas só para você, geram problemas para as pessoas no seu entorno. E não geram problema só para você, emocionalmente falando, mas geram problema no seu corpo físico. O que são as doenças? As doenças são problemas de ordem emocional, espiritual, no campo da sua alma. Problemas, desequilíbrios, descompensações almáticas que se intensificam, densificam e se manifestam como doença no seu corpo físico. Então veja, não faz sentido nenhum. Então essa análise já nos dá uma direção de que eu preciso, o quanto antes, abandonar tudo isso, abandonar os meus medos, abandonar as minhas ansiedades. Isso não faz sentido nenhum. Agora, como fazer isso? E aí eu vou te dar duas dicas aqui para a gente fechar. Para que a gente feche com algo mais prático. Primeiro, hoje eu encontrei com um amigo e ele me perguntou: e aí, Fábio, tudo bem? Tudo certo? Aí eu falei assim: tudo certo e tudo resolvido. Aí meio que deu uma bugada na cabeça dele assim, aí ele respondeu dizendo tudo certo e nada resolvido, né? Aquela piadinha de sempre. Eu falei: não, tudo certo e tudo resolvido. Eu falei para ele: a vibe que eu tô é assim. Problema na minha vida, ou eles estão resolvidos ou eles estão em processo de resolução. Aquilo que eu não posso resolver, eu estou botando de lado. Eu não participo de mais nada que eu não possa, problema, né? Que eu não possa resolver. Eu posso resolver, eu estendo a mão e vou resolver. Então, na minha vida hoje, os problemas ou eles estão resolvidos ou eles estão em processo de resolução. Não posso resolver, eu não quero nem saber. Eu não quero nem conversa.
Eu não coloco nem dentro da minha cabeça. Eu nem penso a respeito. Eu não gasto nem energia mental pensando sobre coisas que eu não posso resolver. Que se lasque os outros que querem ficar chafurtados em problemas sem solução. Então, uma dica prática aqui. Comece agora. Pegue os problemas que não te cabem, os problemas que você não pode alcançar para resolver. Passa a borracha, esquece. Ah, mas não sei quem. Você pode ajudar a resolver? Posso. Então vai lá e ajuda a resolver. Não, eu não posso. Paciência, esquece isso. O alguém lá que resolva. O alguém pode resolver o problema? Ah, o alguém pode, então deixa o alguém resolver. Você não pode resolver, esquece isso. Então só de você tirar da sua vida, tirar da frente problemas para os quais não há solução através das suas mãos, só isso já vai liberar muita energia. Muitas dessas âncoras vão se quebrar, vão se romper. Apenas nessa iniciativa de esquecer problemas que você não pode resolver. Segundo ponto. Procure com a maior intensidade possível viver o agora. Viver ancorado no presente, no momento presente. Eu vou te dar uma metavisão aqui que provavelmente nunca ninguém te deu. Então segura que nós vamos fechar com ela. Talvez você já tenha ouvido falar que a ansiedade está ligada ao futuro. Então quando você vive muito com a mente no futuro, dali advém as ansiedades que você tem. Isso é um fato, tá? Ansiedade está ligado no tempo futuro. Se você vive muito no futuro, fazendo projeções no futuro, vive aprisionado no futuro, dali vem as suas ansiedades. E quem vive muito aprisionado no passado, vivendo de passado, é de onde vem as depressões. Então, depressão está ligado com viver no passado, ansiedade está ligado com viver no futuro. Isso é fato. Mas aqui vem algo que talvez nunca ninguém tenha te falado. Todos os seus problemas emocionais, todos, eles estão ou ligados ao futuro ou ligados ao passado. Presta atenção. Não existe nenhuma mazela emocional, nenhuma que esteja no momento presente. Não existe a possibilidade de nada desta natureza manifesta no momento presente. O momento presente é momento de plenitude. Plenitude de mente, plenitude de alma, plenitude de espírito. O momento presente, ele equivale à eternidade. O momento presente é a eternidade. Quando é que você quebra o momento presente? Quando você entra no Cronos, né? Quando é que você quebra a eternidade? Quando você entra no Cronos. Entrar no Cronos é abrir, é desdobrar o presente para um futuro e para um passado que não existem. Nós vamos estar falando isso aqui no canal também, tá? O tempo, ele não existe. Você precisa entender isso. Eu vou fazer você entender isso. O tempo não existe. Quando você cria a ilusão do tempo, você quebra o princípio da eternidade e entra dentro de uma ideia, de uma ideação chamada Cronos. E aí é dentro do Cronos que estão todos os seus problemas. Então não é só a ansiedade e depressão que estão ligadas a passado e futuro. Todos os problemas emocionais, espirituais, todos. Crenças limitantes. Porque quando a gente fala do presente, da plenitude de mente, de alma, de espírito, só há virtudes, somente virtudes. Na plenitude só cabem virtudes. Na plenitude só se manifestam virtudes. Quando você consegue viver o agora, você entra num estado de virtude, num momento presente, num estado de presença, de plenitude, onde somente virtudes se manifestam. Quando você sai disso e olha dentro dessa ideação chamada tempo, presente, passado e futuro, os problemas começam. Então, todos os problemas estão ligados. Vou dar só um exemplinho aqui, um exemplozinho para a gente fechar. Medo. Falar, Fábio, mas se eu pegar um medo, por exemplo, eu posso ter um momento presente e ter um medo no presente. Você nunca tem medo ligado ao presente, ao agora. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Você vê um escorpião. Aí você fica com medo. Tá vendo, Fábio? Fiquei com medo do escorpião no presente. Não, você não está com medo do escorpião no presente. Sabe por que você está com medo do escorpião?
Você pode até estar com medo do escorpião no presente, mas sabe por que o medo se manifestou? Porque você está com medo do que pode acontecer. Você está com medo que de repente ele pode te picar. Só que o que pode acontecer não está no agora. O que pode acontecer está depois. Está numa ideação de tempo. Aí o escorpião, vamos lá, vamos usar um exemplo aqui meio desagradável, mas vamos lá para você entender. O escorpião te pica. Agora, você não está mais com medo da picada. Ele já picou. No presente, aconteceu a picada agora. Você não tem mais medo da picada. Mas agora você está com medo do que é que vai acontecer. Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder um membro com o veneno do escorpião? Percebe que agora o medo que se instala no presente é por uma projeção que você faz no futuro. Então aqui é só um exemplo que eu estou te dando. E eu volto a reforçar. Todos os problemas, sem exceção, estão ligados a passado e a futuro. Então, se você conseguir entrar no momento presente, trabalhar para viver com o maior foco e grau possível de envolvimento com o momento presente, você já imediatamente já cria o ambiente ideal no seu campo de energia para uma elevação de frequência. Prontamente. Assim como a questão dos problemas que eu falei. Se você conseguir tirar da frente todos os problemas que não te cabem, você já cria imediatamente uma condição almática para uma elevação de frequência. Pessoal, a gente fecha por aqui, poderíamos falar mais, mas eu quero deixar esses pontos para que você reflita, assista novamente, curte aí, por sinal, o vídeo esqueci de falar, né? Dá um curtir aí para fortalecer o canal e compartilha com mais pessoas também, se inscreva no canal e vamos seguir aqui com esse prelúdio feito. Nós avançamos agora para águas mais profundas nesse assunto da alquimia da alma e no próximo vídeo a gente tem coisas, não só no próximo, nos próximos, né? Coisas muito interessantes e muito reveladoras e muito profundas para discutir. Realmente é uma jornada de transformação. E vamos juntos, eu aguardo você aí nos próximos vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!